É isso aí, Luciana. A gente quer falar um pouco mais sobre essas medidas, né? Ajudar as pessoas a entenderem exatamente o que é que está acontecendo, qual é a importância disso. Por isso, convidamos para nos ajudar o infectologista, pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Doutor Júlio, bom dia. É um prazer receber o senhor novamente aqui na CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Luciana. O prazer é meu. O senhor acha que nós chegamos a um bom termo, doutor, do ponto de vista sanitário, aqui sem levar em consideração questões políticas, quem tomou decisão, quem deixou de tomar, do ponto de vista sanitário, nós chegamos a um bom termo para tentar nos proteger, na medida do possível, do avanço da Ômicron por aqui? Sim, eu acho que o passaporte sanitário é adotado no mundo todo, né? E a gente sabe que as vacinas, elas reduzem a transmissão, não eliminam, mas reduzem a transmissão e protegem principalmente para as formas graves. Então, é importante, sim, que a gente tenha todos vacinados no Brasil e também quem chega de fora do Brasil, para evitar não só a Ômicron, mas a introdução de novas variantes. A gente sabe que testa pouco, que sequencia pouco. Então, portanto, a garantia dos viajantes vacinados garante também o menor risco de introdução de novas variantes. Doutora, a gente está vendo a variante Ômicron se espalhar pelo mundo de uma forma até assustadora, com muita velocidade. Especialmente a Europa agora está numa situação complicada porque vive o inverno, né, o hemisfério norte, e aí quando registra essas variantes, esse aumento escalopante também, e registrou a primeira morte também no Reino Unido. Eu ainda há pouco conversei com a doutora Ângela Simão, nós conversamos, Maria Ângela Simão, e perguntei se a gente teve apenas uma morte até agora, se a gente já poderia ficar mais tranquilo em relação à variante. Ela disse que não, são apenas 3 semanas para essa análise. Eu queria entender se a gente está numa situação também tão complicada quanto o hemisfério norte. Sim, a Ômicron ela deve se tornar predominante no mundo todo, assim como se tornou a Delta predominante no mundo todo. No Brasil não foi diferente e não vai ser diferente para a Ômicron, né? Ela possui maior transmissão, maior escape de resposta imune, então ela vai se tornar a variante predominante. O que vai mudar é o impacto que ela vai gerar, assim como a Delta, quando circulou no país e se tornou predominante, não houve aumento de hospitalização em óbito. Se a gente tiver elevadas coberturas, mas principalmente elevadas coberturas de dose de reforço nesse momento, a gente vai estar protegido. Então, o apelo que a gente faz é que a população compareça em massa para completar o seu esquema vacinal e também para receber a dose de reforço. Acho que a gente precisa reforçar essa mensagem, né? A dose de reforço é fundamental para conter a transmissão da Ômicron, para conter o aumento de número de casos de hospitalização em óbito. Doutor, só a chegada da Ômicron, né, a informação de que ela estava circulando, poderia e deverá circular com maior intensidade aqui, já fez com que nós diminuíssemos a intensidade da flexibilização que vinha em andamento até o surgimento da Ômicron, né? Então as cidades começaram a cancelar a festa de Réveillon, agora há pouquinho a gente ouviu que o Amazonas está proibindo o evento a partir de 3.000 pessoas presentes em determinado ambiente. Já dá para mensurar o tamanho da marcha ré, a quilometragem da marcha ré que a Ômicron vai significar nesse processo de flexibilização que nós vínhamos aproveitando nesses últimos meses, doutor? Eu acho que vai depender muito da cobertura vacinal. E existe muita variação no Brasil. A gente tem o estado de São Paulo, que está perto de atingir 80% da sua população completamente imunizada. Temos estados do norte, principalmente o norte, tem menos de 50% da sua população imunizada. Então, assim, as medidas restritivas vão ser de acordo com a necessidade e principalmente avaliando o aumento de internações hospitalares. Então, o Amazonas, o inverno amazônico, assim como ocorreu na Gama, nessa época de dezembro e janeiro, é muito preocupante. Eu acho que os estados do norte vão ser um bom farol do que vai acontecer no Brasil no futuro em relação à Ômicron. A gente vive esse momento de maior transmissibilidade por conta da época de chuvas, do inverno amazônico. A gente tem um local de baixas coberturas, a gente tem um local que circulou a variante Gama muito intensamente no passado muito distante, entre dezembro e janeiro, e com a entrada da Ômicron e com as flexibilizações que já estão postas, a baixa adesão ao uso de máscara, a gente vai entender um pouco como a vacina vai poder segurar ou não
esse aumento de hospitalização em óbito. A minha preocupação muito é com a região norte por conta das baixas coberturas. Doutor Júlio, há um ano nós conversávamos aqui mais ou menos nessa época, em dezembro, final de novembro, início de dezembro, e o senhor fazia um alerta. A gente ainda não tinha a imagem da vacinação no Brasil e o senhor fazia um alerta sobre a prevenção, especialmente no norte do país, como o senhor falou agora, para que a gente não tivesse um início de janeiro dramático. O que nós vimos foi exatamente acontecer um início de janeiro dramático, especialmente na região norte. Nós temos hoje a vacinação, mas por outro lado, temos um vírus da influenza que agora se espalhou, saiu do Rio de Janeiro, já está se espalhando pelo Sudeste e também o norte do país. Eu lhe pergunto, isso é um fator muito preocupante em relação à junção da influenza com a Covid? Assim, as medidas preventivas são as mesmas, né? O uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomeração. E a gente sabe também que as vacinas, assim como o do Covid, para a influenza, previnem essencialmente hospitalização e óbito. A gente sabe também que essa nova variante que está circulando da influenza, a Darwin, que surgiu na Austrália, não está contida na vacina atual. Mas a vacina que a gente utilizou nesse ano, ela de alguma forma estimula a resposta imune e vai proteger para a hospitalização e óbito. Então, o que a gente recomenda aqui, complete o esquema vacinal de influenza. Nossas coberturas no Brasil como um todo são muito baixas. As pessoas se vacinaram para o Covid, mas esqueceram da influenza. Então, é importante completar o seu esquema vacinal, manter as medidas preventivas e não é necessário dose de reforço para a influenza. A gente vai ter que aguardar a nova composição vacinal, que vai vir da OMS a partir de março do ano que vem, para a formulação de nova vacina e a nova campanha a partir de abril. Então, quem não tomou a vacina, tomar a vacina e manter as medidas preventivas. Doutor, uma pergunta de um leigo, obviamente, para um dos maiores especialistas no país. Eu sou pai de uma menina de 8 anos e, embora a gente ouça desde o início da pandemia que criança tem menor risco de desenvolver casos mais graves de Covid, que a gente tem de mantê-las na escola, com proteção, mas manter na escola, há uma ansiedade para vacinar logo as crianças, né? Eu, como pai, pelo menos tenho, imagino que muitos outros tenham também. E a gente vai vendo informação de outros países vacinando suas crianças com vacinas que nós temos à disposição aqui. Tem a demanda da Pfizer, né, na Anvisa agora, para aplicar vacina entre 5 e 11 anos. A gente não está demorando muito com essa história? É ansiedade de pai que não respeita o tempo da ciência ou não? A gente podia já ter tomado essa decisão aqui e começar a vacinar as crianças brasileiras, doutor? Rafael, você está corretíssimo. A gente já poderia ter começado a vacinar as crianças brasileiras. Não entendo essa lentidão na avaliação da Anvisa de uma vacina que já foi aprovada pela FDA. Inclusive, já tem estudos de efetividade e segurança nos Estados Unidos publicadas dos primeiros 5 milhões de crianças vacinadas por lá. Então, é urgente que a gente aprove a vacina para essa faixa etária, principalmente a vacina da Pfizer, porque outras agências regulatórias já aprovaram, como a agência americana, que é uma das mais sérias e que fazem uma avaliação mais rigorosa a respeito em termos de vacina. E a gente não entende isso, porque as crianças vão contribuir para a gente atingir aqueles 80%. E atualmente na África do Sul, a gente está vendo aumento das internações justamente em crianças, porque elas não foram imunizadas. Então a questão da Ômicron ser mais leve não é o argumento não é esse. O argumento é que a população está imunizada e, portanto, a apresentação da doença é mais leve. E agora acometendo mais crianças. Então, é urgente, sim, no contexto da Ômicron, no possível contexto de aumento de casos pela Ômicron, que essa faixa etária também tem acesso à vacina e a gente sabe que já existe uma vacina e que já está disponível para vacinação nessa faixa etária. Então, você tem toda a razão de cobrar mais celeridade da Anvisa. Inclusive, a doutora Mariângela Simão, também da OMS, fez um alerta aqui que na África do Sul vem atingindo crianças, como o senhor disse, doutor, e jovens, e que agora que vai se observar o comportamento da variante Ômicron em países que têm a população mais envelhecida. Então, é preciso cuidado e cautela. Eu lhe pergunto, tem muita gente, muitos municípios, muitos estados já cancelando o seu carnaval por uma questão de cuidado e cautela. É uma medida que deve ser adotada? A gente deve pensar já em cancelar esse carnaval de
de 2022? Depende do estado e da cidade, né? Acho que tem que ser uma decisão local, avaliando os seus indicadores, entender que a gente tem que atingir 80% de cobertura de toda a população imunizada para a gente pensar em programar qualquer evento de aglomeração, entender a tendência de aumento do número de casos e hospitalização. Acho que é muito cedo para fazer essa análise. A gente vai ter que observar as informações que vão sair em relação à Ômicron, a proteção que as vacinas conferem. A gente tem muito dado em relação às vacinas de RNA, mas a gente tem pouca informação a respeito de duas vacinas que a gente mais utilizou, que foi a vacina da Coronavac e a da AstraZeneca. A gente não tem informação profunda e relevante em relação à Ômicron e as vacinas que a gente utiliza no Brasil. Então, ir com muita calma, esperar os dados científicos saírem, principalmente na proteção de hospitalização e óbito, entender o seu cenário epidemiológico local para tomar essa decisão no futuro. Então, é muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação, se é acertado ou não o cancelamento desses eventos. Doutor, só uma última pergunta rápida aqui, porque o senhor participou de diversos estudos, de um estudo muito importante, aliás, sobre a eficácia da Coronavac, né? O que é que o senhor acha desse apagão da Coronavac pelo Ministério da Saúde, que, num primeiro momento, diz que não vai comprar vacina, porque ela não tem registro definitivo da Anvisa? Dá para abrir mão, por mais que a gente tenha doses de outras vacinas em volume suficiente, segundo o Ministério da Saúde, mas vale a pena abrir mão da Coronavac? Eu acho que tem que entender o papel, né, da vacina da Coronavac. Acho que o Butantan está pleiteando isso, né, aprovação em crianças, que é uma vacina de vírus inativado, né, que tem pouquíssimos eventos adversos nessa faixa etária. O Chile já está aplicando essa vacinação há muito tempo, inclusive em crianças abaixo de 5 anos. Então, seria mais uma opção para essa faixa etária. Então, quando a gente tem diversos imunizantes, a gente tem que posicionar cada vacina num público específico. E a gente poderia estar usando a Coronavac tranquilamente nesse público mais jovem, desde que aprovada pela Anvisa, logicamente. Dr. Júlio Croda, infectologista, pesquisador da Fiocruz, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e um bom dia ao senhor. Bom dia, um grande abraço a vocês.